Olá, sejam muito bem-vindos à EcoSexta Atividades Ambientais, da Prefeitura de Guararema. Eu sou a Débora Diogo, gestora pública especializada em gestão ambiental. Atuo há mais de 20 anos com gestão ambiental, gestão de riscos e mudanças climáticas. Trabalho no Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Vou fazer uma apresentação sobre as mudanças climáticas e as cidades. Espero que vocês gostem e agradeço por assistirem. Obrigada! Mudanças climáticas e as cidades. Afinal, o que são mudanças climáticas? As mudanças climáticas são alterações do clima em todo o planeta. Elas são atribuídas, direta ou indiretamente, à ação humana, que altera a composição da atmosfera global e o uso da Terra. O termo mudança climática é mais amplo do que aquecimento global, que se refere apenas ao aumento da temperatura. E a mudança climática inclui temperatura, intensidade das chuvas e eventos climáticos extremos, como tempestades e ondas de calor. Nas últimas 3 décadas, foram as mais quentes dos últimos 1000 anos, devido a esses efeitos da mudança climática. E quais são os fatores que causam as mudanças do clima? Bom, então eu vou abordar os fatores que causam a mudança climática, o efeito estufa, os gases de efeito estufa, né? O que é o antropoceno, o aquecimento global, efeitos do aquecimento global, os impactos das mudanças do clima nas cidades, os eventos climáticos extremos, a adaptação às mudanças climáticas e o que cada gestor e pessoa podem fazer nas cidades para conseguir viver sob esse clima que está alterado. Bom, então, os fatores que causam as mudanças do clima, né, são considerados, então, a partir da Revolução Industrial, no final do século XVIII, a expansão da queima de combustíveis fósseis, como derivados do petróleo, carvão, mineral e gás natural, usados para a geração de energia, para atividades industriais e transportes. As mudanças também no uso do solo, né, agropecuária, o desmatamento, então a entrada assim, de estradas vai derrubando tudo, né, e vai mudando totalmente o uso da terra, né. Descarte e decomposição dos resíduos sólidos, né, do lixo, aumento do volume de resíduos produzidos nas cidades, né. Então, todas essas atividades que a gente tem, né, aqui no Brasil a gente está vendo bastante acontecer, né, desmatamento, falando que vão, sei lá, vão plantar soja, vão criar gado, enfim. E aí o aumento do consumo, que gera o aumento do volume de resíduos. Cada pessoa quer ter um carro, então sai todo mundo de carro e depois ninguém consegue andar, né? E emite cada carro, cada veículo emitindo, né, gases de efeito estufa. Então, todos esses fatores no mundo, principalmente dos países mais ricos, são os responsáveis pelas mudanças do clima e pelo aquecimento global. Bom, falando disso, o que também está em jogo são os gases de efeito estufa, né? Então, o efeito estufa, os gases são gases que absorvem uma parte dos raios do Sol e os redistribuem em forma de radiação na atmosfera, aquecendo o planeta e um fenômeno chamado efeito estufa. Os principais gases de efeito estufa presentes na atmosfera são o vapor d'água, né, H2O, o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, o óxido nitroso, o metano, que é emitido muito em função do gado, né, da criação de gado, né, enfim, e o ozônio, além do clorofluorcarbono, CFC, famoso dos sprays, aerossóis, das geladeiras. Então aqui tem, olha, de acordo com a atividade, né, industrial, transportes, né, esses veículos que usam querosene, gasolina, diesel, o próprio resíduo, enfim, e atividade agrícola, todos eles emitem gases de efeito estufa. Então, o aquecimento global, as emissões, têm tudo a ver com o nosso modo de vida, de consumo. E quanto mais ricos, maior é o volume de gases de efeito estufa que os países emitem. Então, os países mais pobres, eles emitem menos. Só que na hora que vem os efeitos da mudança do clima, todo mundo recebe. E aí quem é mais pobre sofre mais. Aqui é interessante esse gráfico, porque olha, a carne bovina é a que mais produz gás metano, né? Então, tem até brincadeira com relação a isso, né? Mas é verdade, né? Então, uma alimentação mais vegetal, né, mais natural, ou seja,
vegetariana, vegana, ela além de ser rica, né, diversa, né, ela também colabora para reduzir a emissão de metano no planeta. Então, tudo isso, nosso modo de vida hoje em dia está sendo chamado, né? Então, tem um prêmio Nobel de Química, o Paul Crutzen, que criou em 1995 esse termo que significa o antropo é humano e o ceno tem a ver com as eras geológicas. Então, o antropoceno, gente, seria como se fosse uma era que nós, humanos, estamos causando impacto na Terra semelhante a uma era geológica. Olha que maluquice, né? Então seria a época da dominação humana e representa um novo período da história da Terra, em que o ser humano se tornou a causa da escalada global da mudança ambiental. Não é só climática, foi um desequilíbrio ambiental também que está em jogo, né? Você desmata e taca concreto, põe estrada, um monte de caminhão, e isso tudo aquece, né? É óbvio que quando você está numa área de mata, numa área verde, você sente mais a absorção da chuva, o ar puro, mais fresco, né? Outra qualidade. Então, as atividades humanas da agricultura, o desenvolvimento do plástico, do concreto e da energia nuclear, passando pelo aquecimento global, vem afetando a Terra de tal forma que nós criamos um novo período de tempo geológico. Cerca de 30 mil espécies já são extintas a cada ano. A humanidade está provocando a redução da biodiversidade da Terra. Então, é isso que se refere ao antropoceno, tá? Podem ter certeza que está sendo considerado. Então, desde quando começou a Revolução Industrial até agora, nós conseguimos causar esse tipo de impacto. É muito pouco tempo. Bom, e aí tem a ver o aquecimento global, né? O aquecimento global é um processo de aumento das temperaturas médias, tanto nos oceanos como na atmosfera. Entre as principais causas estão o desenvolvimento acelerado da sociedade, os altíssimos índices de queima de combustíveis fósseis pelos automóveis, pelas indústrias, usinas termoelétricas, tudo isso, né, para obtenção de energia, né, também queimadas, desmatamento, decomposição do lixo. Aqui, esse quadrinho, essa figura e essas listras, né, um cientista criou esse sistema e ele fez para o mundo inteiro. E aqui está representando as temperaturas médias no Brasil de 1901 a 2018, sendo que as listras em azul representam as temperaturas mais baixas. E a partir desse período, então, dos anos 80, mais ou menos, começa a ficar vermelho, né? E olha a cor que já está. Então, assim, aumentou demais a temperatura no Brasil nesses últimos anos. Então, aqui é uma outra imagem, né, do IPCC. Esse daí é um cenário, né, de aquecimento global. Então, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é o IPCC, que é o maior grupo de cientistas do mundo que estuda a questão climática, e eles pertencem à ONU, nos próximos 100 anos, o aumento da temperatura média global tende a ficar entre 1,8 e 4 graus mais quente. Mas isso é a temperatura média global, ou seja, em alguns lugares já vai aquecer muito mais do que 4 graus. E isso implica em aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, afetando as atividades humanas e os ecossistemas terrestres, as cidades costeiras, causando a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e na intensidade de eventos extremos, como chuvas muito fortes e tempestades, elevação do nível do mar, as secas prolongadas, muito altas ou muito baixas temperaturas, ondas de calor. Ondas de calor são vários dias, 3 dias ou mais consecutivos com temperaturas muito acima da média, tá? Então um dia faz 34, outro dia faz 35, outro dia faz 36, aí você já tem um período de onda de calor e causa muito problema para a saúde, né, das pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Inundações, vendavais, além de afetar a segurança alimentar, porque causa danos à agricultura e à produção de alimentos. As mudanças climáticas têm uma causa global, que são as emissões dos gases de efeito estufa, causada pelos países principais, China, Estados Unidos, União Europeia, Japão, são os maiores emissores do planeta, né? Só que os seus impactos são locais, ou seja, acontecem nas cidades e causam ameaças e perdas econômicas em escala mundial. Os estresses climáticos poderão resultar em efeitos cascata ao longo dos diferentes sistemas urbanos de infraestrutura.
que são interdependentes entre si. Por exemplo, o setor de água, saneamento, energia e transporte, todos eles são afetados quando nós temos um evento extremo, né? Aqui a gente vê que mais da metade da população mundial vive hoje nas cidades. Então, por isso, as cidades precisam tratar do tema de mudanças climáticas, porque elas acumularam, já tem um adensamento, né, um grande número de pessoas vivendo. Então, aqui nesse gráfico da ONU, entre 1950 e 2030, olha a projeção da população rural em vermelho, né, descendo, né, e urbana em azul crescendo cada vez mais. Sendo que aqui na América Latina nós temos já 85% da população vivendo em cidades, né? Então é o lugar onde precisa de mais atenção para esse tipo de problema. Então a vulnerabilidade desses setores às mudanças climáticas varia de acordo com seu grau de desenvolvimento, resiliência e adaptabilidade. Ou seja, as medidas para promover a adaptação devem ser gerenciadas por meio de uma governança que deve incluir os 3 níveis da federação, exigindo estratégias complementares e sinérgicas do governo federal, estadual e municipal. Tá? Então, as cidades sozinhas, elas têm muita dificuldade, elas não têm capacidade para lidar com tamanhos eventos. Olha aqui, seca em 2014, aqui na região metropolitana, então a Cantareira, inundações monstro aqui nas marginais, mas também nas cidades menores, né? Todas as cidades da região metropolitana já passaram por situações semelhantes de inundação, enchentes, alagamentos. Problemas com resíduo, muita gente tem muito resíduo, né? Às vezes não dá conta de coletar, porque ele está ali na calçada, quando chove vai sendo arrastado. Moradias de baixa qualidade, de pessoas, famílias de baixa renda, em áreas que são suscetíveis a deslizamento ou a movimento de massa, então causando mortes, causando prejuízos, temperaturas altíssimas, olha só que cenário delicioso, está dentro do carro, no congestionamento, 41 graus, com a qualidade do ar aí está moderada, né? Mas a poluição também interfere, né, na qualidade de vida das cidades. Então, as enchentes, inundações, enxurradas, ondas de calor, causam desconforto térmico, né, deslizamento de terra, seca, perda da biodiversidade, doenças, elevação do nível do mar para as cidades costeiras, todos esses fenômenos são agravados nas grandes cidades dos países menos desenvolvidos. E a região metropolitana é altamente vulnerável, né? População em condições de extrema pobreza, sobrevivendo em áreas de risco, sempre é a mais atingida e com menos capacidade de proteção e resiliência. Bom, agora eu vou falar de eventos climáticos extremos ou desastres naturais. Então, um evento climático ou meteorológico extremo, ele resulta de uma séria interrupção do funcionamento normal de uma comunidade ou sociedade. Afeta o seu cotidiano e envolve simultaneamente as perdas materiais e econômicas, os danos ao meio ambiente e à saúde da população. Aqui nós temos 2 exemplos, Nova Friburgo em 2011 e Santa Catarina em 2008, né? Que passaram por eventos extremos de chuva que causaram deslizamentos e mataram milhares de pessoas, né? Então, uma das principais conclusões do relatório elaborado pelo IPCC é que nos últimos, o aumento da frequência de eventos climáticos extremos no mundo, nas últimas décadas, em função das mudanças climáticas. Aqui o exemplo de São Luís do Paraitinga, em 2010, né? E no Brasil, 56% dos desastres naturais estão associados a chuvas, enchentes e desmoronamentos, que são resultados de um crescimento urbano não planejado. Então aí entra uma palavra-chave, o que cabe aos gestores públicos: planejar, conhecer o território, conhecer as áreas suscetíveis da cidade. O que fazer numa situação como essa de São Luís do Paraitinga? O que fazer para evitar que isso aconteça novamente? Para evitar e proteger as pessoas desse tipo de problema. É muita coisa, né? Então aí entra a questão da adaptação. Aqui também, só mais um evento extremo, né? A seca é uma das maiores ameaças climáticas da região metropolitana, né? Hoje em dia, 45% da população brasileira que vive nas grandes cidades já está sob risco nível médio a extremamente alto de competição pelo uso da água, né? E aqui na região metropolitana a gente vê que está um amarelo bem forte, quase laranja, e a gente já passou por uma seca, né? Escassez hídrica em 2014 e 2015. E pode acontecer novamente. Bom, aqui
outros eventos extremos, incêndios florestais, então um período de vários dias sem chover e com altas temperaturas podem causar esses incêndios e têm causado incêndios florestais tanto de forma natural, né, como criminosa, né? Tem gente que aproveita para tacar fogo mesmo na floresta, na mata. Aqui à direita, construção mesmo de alvenaria em área de encosta, dependendo do índice de chuva, eles sofrem, são afetados, porque a área que eles vivem, elas são mais suscetíveis a deslizamento. Aqui embaixo, famílias que perdem totalmente tudo que tinham, né? A casa é totalmente inundada, invadida por água, por lama, então causa doenças também, leptospirose, dengue, né? Então são muitos prejuízos. E aqui eu estou falando mais das pessoas, mas a prefeitura também, né, gasta muito dinheiro com tudo isso, né, e precisa fazer mesmo obras, causar mudanças para que esses eventos sejam minimizados, para que essas perdas, né, esses desastres ocorram com menos intensidade, ou que causem menos dano. Bom, agora eu peguei um exemplo aqui de Guararema. Então, Guararema, em janeiro de 2010, também passou por um evento de chuvas intensas e com volume assim, muito acima da média, né, normal. E teve problemas, né? Teve 4 pessoas morreram, né, por conta de deslizamento, teve inundação, né, causou enchente e teve perdas materiais também. Então, eu vi que a cidade teve que fazer algumas alterações nessas áreas. E é um desafio constante para os gestores tratar desse tipo de problema, que tem acontecido, como eu falei, com cada vez mais intensidade. Então, chuvas que antes aconteciam de 50 em 50 anos, 100 em 100 anos, agora estão tendo uma recorrência assim, de 2 anos, 3 anos, às vezes, anualmente está acontecendo. Não só no Brasil, como no mundo. Nós temos visto incêndios florestais na Austrália, incêndios florestais nos Estados Unidos, na Flórida, nevasca, que assim, paralisou o estado do Texas esse ano, né? Acabou com todo o sistema de energia, de eletricidade, de água. Então, assim, até os países ricos passam por tudo isso, né? O Japão sempre enfrenta vários problemas. A Europa tem registrado nos últimos verões temperaturas acima de 40 graus. Então, o que nós podemos fazer, né? Um dos termos, né, e das medidas que podem ser tomadas chama-se adaptação às mudanças do clima. E aqui por essa imagem maravilhosa dá para ter uma ideia do que significa, né? Então é transformar aquela cidade mais cinza, né, mais concreta em áreas mais verdes, que absorvam mais a água da chuva, que promovam melhor condição do ar, melhor qualidade ambiental, mais frescor, né? Que tenham várias funções, além da função biológica, né? Uma cidade com bastante área verde, ela também produz mais melhoria da fauna, que equilibra mais o ambiente, né? Além de trazer um conceito de que o pedestre ele deve ser o principal na cidade, não os carros, os ciclistas, né? Então, áreas que as pessoas têm vontade de sentar, de caminhar, né? Podem andar à vontade, não precisa sair de carro, né? Que gostoso andar a pé num lugar assim. Então, a adaptação, né, às mudanças do clima são iniciativas e medidas usadas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais ou humanos em resposta aos efeitos da mudança do clima, seja ela presente ou futura. Tanto pode ser usada para moderar os danos causados pela mudança climática, né? E elas também necessitam de elaboração de uma estratégia de adaptação. E aí envolve conhecer o território, a cidade, o que precisa fazer, né? Então envolve identificação da exposição a impactos. Então, áreas de risco, áreas de inundação, áreas de deslizamento, né? Com base nas projeções dos cenários climáticos. Identificar e analisar a sensibilidade a esses possíveis impactos e definir medidas de adaptação. Aqui tem algumas medidas de adaptação. Então, a tudo isso, a cidade que consegue, né, resolver melhor essas questões, ela adquire essa capacidade adaptativa. E tem um outro termo que é muito usado para isso, que é a resiliência, né, que é essa capacidade de voltar ao normal depois de acontecer algo muito grave, né, um grande desastre. Então, aqui, por exemplo, Barcelona e Durban, 2 cidades, né, estão expandindo as áreas verdes e plantando árvores para combater o efeito da ilha de calor.
melhorando a saúde e a qualidade de vida, com ganhos também para a biodiversidade urbana. Então, plantar árvores e espaços verdes ajuda a amenizar o efeito da ilha de calor. Quem que não sabe disso, né? Aí Dresden, né, está construindo uma rede de hortas para ajudar a regeneração das áreas distritais e encorajar a produção sustentável de comida. Então, outra coisa muito bacana, né? Tem tido muita gente que está trabalhando com hortas urbanas, agroecologia, né? E todas essas áreas ajudam a reter água, além de fortalecer as comunidades do bairro e estimular a conservação. Então, as pessoas que participam, que se envolvem, elas ficam mais sensibilizadas e elas vão proteger mais, e elas vão lutar para evitar que aconteça destruição dessas áreas, ou que não tenha essas áreas, elas vão sempre ser importantes nesse processo. Aí Chicago, que é uma cidade extremamente cheia de edifícios, o que eles fizeram? Implementou muitos telhados verdes, que já ajudaram a reduzir os alagamentos em 36%. Então, o telhado verde, ele ajuda a reduzir o calor no verão, é isolante térmico no inverno e diminui o alagamento em grandes chuvas. Olha que maravilha para quem é como São Paulo, Campinas, né, cidades bem maiores. E a China tem um projeto piloto de cidades esponja, que busca capturar, reutilizar ou absorver até 80% da água das chuvas em áreas urbanas, até 2030. Então, são mais superfícies permeáveis e áreas úmidas, que permitem o escoamento natural da chuva e previnem alagamento. Isso é muito importante para nós da região metropolitana, porque nós podemos aproveitar essa água toda que cai nas chuvas e utilizá-las, né, guardá-las, purificá-las, utilizá-las para fins não nobres, então para molhar, regar jardins, praças, limpar vias, né, veículos, enfim. E proteger e restaurar ecossistemas naturais, né, aqui está falando de áreas costeiras, mas nós temos, né, ecossistemas naturais aqui na nossa região, Mata Atlântica, né, área de proteção de manancial que precisa ser protegida e restaurada e recuperada para que nós tenhamos água e tenhamos essas áreas que são de grande importância, né? A gente até fala, são que promovem serviços ambientais, que a gente nunca antes valorizou. Outra coisa, né? Então, o que os gestores municipais podem fazer, né? Olha só, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele já tem aí uma grande lista, né? São 17 itens, né? Mas reduzir a pobreza, a fome, né? Promover a igualdade, né? Garantir a sustentabilidade ambiental. Então, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles já trazem um desafio bem interessante para os gestores, né? Mas eles podem também pesquisar os desastres e os eventos climáticos já ocorridos, né? Então, mapear as áreas de risco, né? Olha, onde tem, o que aconteceu, por que aconteceu, proteger as áreas, né? E incluir no plano diretor da cidade ações que minimizem os impactos causados pelos desastres climáticos. Elaborar um plano de redução dos riscos com programa de habitação popular, drenagem, contenção de encostas, para reduzir os riscos de desastres. Preservar as áreas de proteção de mananciais e de preservação permanente. Aumentar a capacidade de enfrentamento das ameaças por meio de convênios com universidades, né, Estado e entidades que atuam com sustentabilidade. Fornecer às pessoas os serviços essenciais, né, como saneamento, coleta de resíduos, tratamento e abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, educação ambiental, fiscalização ambiental e não permitir que as pessoas vivam em condições tão desumanas como essa, né? Olha quanta criança e que condição, né, que esses moradores estão, né? Numa área que é propensa à inundação e contato com esgoto, enfim, a casa não tem nenhuma segurança, nenhuma condição de morar. Então, esse tipo de situação é primordial. Se você melhora a condição de vida das pessoas, as pessoas já deixam de ser tão vulneráveis, né? Bom, outra coisa, programas de combate, então, à pobreza, desigualdade, geração de trabalho, apoio à agroecologia, à arborização de ruas e vias, criação de novos parques e áreas verdes, plano de mobilidade e de melhoria da permeabilidade urbana, ciclovias, calçadas mais verdes, né, olha só, aí as hortas urbanas, né, e um cenário, né, que antes estava todo, né, assim, sem nenhuma perspectiva, você pode transformar, né, numa área que produz alimentos, né, plantas medicinais, enfim. Então, para os gestores públicos tem muita coisa, né?
incentiva atividades sustentáveis, energia limpa, né? Então, ver qual é o perfil, né? Qual é a vocação da cidade, trilhas ecológicas monitoradas, gastronomia, cultura, enfim. Cada cidade tem os seus prós e seus contras, né? Seus pontos fortes e fracos, né? Então, é descobrir esses pontos e trabalhar em ambos, né? Tanto para gerar emprego, como para evitar desastres e problemas. E aí, olha só, essa aqui é uma rua de Extrema, né? Muito gostosa, né? Então, olha só, uma rua com calçamento, então ela já absorve a chuva, com árvores, né? Pessoas andando de bicicleta, quer dizer, é uma realidade que nós podemos tentar conseguir trazer para a nossa realidade presente o mais rápido possível, né? Que nós precisamos reduzir mesmo o uso de automóveis e principalmente de combustíveis fósseis. E então, o que cada pessoa pode fazer, né? Então, primeiro, né, consumir menos e optar por produtos que durem mais e causem menor impacto ambiental, com menos embalagens e que sejam de locais mais próximos. Andar mais a pé, de bicicleta, de transporte público, né, dar e pegar caronas quando é possível e seguro, né, alimentar-se de produtos locais, de agricultura orgânica, reduzir produtos à base de plástico, optar por materiais mais sustentáveis, separar as embalagens de materiais recicláveis e enviar para os postos de coleta, né? Então todo mundo já deve saber, né? Os resíduos secos, né? Lata, vidro, papel, papelão, alumínio, plástico, enfim, as lâmpadas, né? O isopor. De preferência a gente deveria nem comprar produtos que tivessem algumas dessas embalagens, mas alguns são meio que impossíveis, né? O vidro, por exemplo, é impossível. Então, a gente procurar separar, limpar e separar, mandar para a cooperativa, para o posto de coleta, plantar jardins, hortas e árvores, cuidar das áreas verdes existentes e cobrar do poder público mais espaços verdes, tanto para lazer como para atividades ao ar livre. E aí entra a transição energética, né? Que seria o uso da energia de baixo carbono, né? Então, aí nós dependemos tanto do governo federal como do governo estadual, né? Para usar energia solar ou energia eólica, né? Então, aí é por isso que eu falei antes, né? Que depende dessa sincronia, né? Para a gente conseguir fazer essa transição para o carbono neutro, né? Esse é o desafio, né? Tem a ver com o Acordo de Paris também, né? Mas, enfim, tudo isso é possível, mas nós temos que tomar essa decisão o mais rápido possível, pois as consequências dos gases de efeito estufa acumulam. Quanto mais tarde agirmos, mais caro e mais difícil vai ser a estabilização do clima do planeta e as cidades vão sofrer muito por conta disso. O Brasil tem vasta quantidade de energia solar e eólica e tem vantagens estratégicas, tanto na área energética quanto na área de produção de outros produtos, né, que podem fazer o caminho da redução das emissões mais fácil para nós, né? Mas para isso precisamos de forte sincronia entre os governos federal, estaduais e municipais, os setores empresariais, indústria, agricultura e da população em geral, para essa árdua tarefa de garantir a sustentabilidade climática global. Outra coisa importante é pesquisar bem antes de votar e eleger pessoas comprometidas com o meio ambiente, com as ações de sustentabilidade e de qualidade de vida. Engajar-se em grupos de estudos, ativismo ecológico, até grupos religiosos que atuam com o tema. Então, hoje em dia, tem grupos de várias igrejas, batista, católica, que eles trabalham, né, o cuidado com a terra, cuidado com a casa comum, né? Eles ajudam a trabalhar a educação ambiental com as pessoas, né? Então, essas manifestações aí são todas aqui recentes, acontecidas agora há poucos, né? Enquanto a gente podia se aglomerar, né? Então, na Paulista, mas teve em várias cidades do Brasil e do mundo, né? Nós somos a natureza, nosso dever preservá-la, né? Em defesa da educação e da Amazônia, né? Não há lucro num planeta morto, né? Sem floresta não tem clima. Então é isso, as pessoas estão se conscientizando cada vez mais com relação à questão da emergência climática, né, do que nós estamos passando, e precisamos agir para que deixemos um planeta melhor para os nossos filhos e netos e descendentes. Então é a sustentabilidade, é garantir que a vida futura possa existir com qualidade. Mude o sistema, não o clima. Esse é o recado, gente. E aqui eu deixo algumas sugestões para quem quiser saber mais sobre o tema.
Então tem vídeo do INPE, tem um vídeo maravilhoso, Esse Homem versus Planeta, que é muito legal, os livros daqui da USP, dos professores da USP, esse livro é muito legal também. As páginas, né, do Observatório do Clima Info, Educa Clima, e quem quiser mais sugestões, pode entrar em contato. Eu deixo aqui o meu e-mail e agradeço muitíssimo a Ricardo Moscatelli pelo convite e a todos.